Parte 2. As causas ocultas das doenças. Capítulo 1. Abordagem terapêutica. O ajudador familiar sistêmico. Entende-se como ajudador familiar sistêmico todo aquele que tem as leis sistêmicas de Bert Helling como base do seu trabalho de ajuda, sejam consteladores sistêmicos, terapeutas familiares sistêmicos, TFS, parapsicólogos sistêmicos e terapeutas em biosistêmica. O que é terapia familiar sistêmica, TFS? É um método de atendimento terapêutico em consultório integrado que possui como principal fundamento as leis sistêmicas desenvolvidas e percebidas por Bert Helling, especificadamente no que tange aos conceitos relacionados às dinâmicas da alma sistêmica e da saúde sistêmica, buscando trazer à luz as causas ocultas das doenças, fracassos e conflitos que ocorrem na vida de uma pessoa. De modo integral, a parapsicologia sistêmica e a biosistêmica ou qualquer outra terapia que tenha como base as leis sistêmicas de Bert Helling também são incluídas como formas variadas de terapia familiar sistêmica. Desta forma, tudo que é apresentado neste livro como TFS serve para a formação de parapsicólogos sistêmicos e terapeutas em biosistêmica. A terapia familiar sistêmica, em sua atuação, procura desvendar e compreender as diversas dinâmicas da alma sistêmica de uma pessoa pertencente a um sistema familiar. Assim, as almas sistêmicas, por questões de fidelidade, lealdade e vínculo, buscam doenças e dinâmicas de fracassos e conflitos que irão atuar na vida de uma pessoa e de muitos dos seus descendentes, visto que uma das funções de toda alma sistêmica é conduzir a vida da pessoa a qual ela está vinculada. Em consonância com os movimentos da alma sistêmica, a terapia familiar sistêmica foi estruturada a fim de que soluções e processos de curas coletivas possam ser alcançados dentro de um sistema familiar, abrangendo em consequência a cura individual do cliente, seja ela psicológica ou biológica. 3. Causas ocultas, ressonâncias limitantes. A compreensão principal é de que as causas ocultas de tudo que acontece a uma pessoa e acomete a vida de uma pessoa e é de forma pesada, chega a ela através de ressonâncias limitantes nascidas nas dinâmicas familiares vividas por ancestrais vivos ou mortos. A partir das dinâmicas ancestrais, de conflitos, exclusões ou da atuação de perpetradores contra as suas vítimas, surgirão ressonâncias limitantes que emanarão em direção aos descendentes, criando novas dinâmicas. Assim, uma dinâmica ancestral, oculta ou conhecida levará a uma nova dinâmica pesada e atual, que também gerará novas ressonâncias limitantes e que irão em direção às futuras gerações. Enquanto tudo isso não for visto com inclusões amorosas e processos de reconciliações, as causas ocultas continuarão a atuar dentro de um sistema familiar levadas através de ressonâncias limitantes. As causas ocultas são denominadas de ocultas porque, em um primeiro momento, ela atua na vida de uma pessoa de forma inconsciente e oculta para ela, mesmo que ela tenha conhecimento de alguns fatos ou dramas que ocorreram no passado de uma família. Ancestrais vivos ou mortos, dinâmicas familiares, criam causas ocultas, ressonâncias limitantes, atingem os descendentes, criam doenças, fracassos e conflitos. As causas ocultas têm sua origem dentro do sistema familiar e nascem nas dinâmicas familiares, em sua maioria ocultas, vividas por antepassados vivos ou mortos. Na tese principal da TFS, as causas ocultas precisam primeiramente vir à luz, para que soluções e processos de curas coletivas ou sistêmicas possam ser buscadas a fim de contemplar a cura individual do consulente, seja ela psicológica ou biológica. E é isso que propõe a biosistêmica. Causas ocultas trazidas à luz, inclusões amorosas e reconciliações, geram soluções e processos de curas coletivas, trazendo soluções e curas individuais. 4. Página 91. Script da vida. A alma sistêmica de uma criança até os seus 5 anos de idade busca seguir um roteiro, um script de vida, que irá guiá-la em tudo o que acontecerá na sua vida, principalmente na fase adulta.
O script, conforme nos mostra a análise transacional, nos traz uma outra ótica da compreensão para como se dão as dinâmicas da alma sistêmica. O script da vida, em análise transacional, é um conjunto de decisões inconscientes tomadas na primeira infância, em resposta ao inconsciente dos pais. E durante o resto de nossas vidas, vamos adequar todas as nossas decisões, aparentemente conscientes, a esse script, sem nos darmos conta. Desde a concepção até mais ou menos 5 anos, tomamos grandes decisões de nossa vida. Decidimos se vamos ter ou não sucesso, saúde ou não, as quais doenças vamos ter, se vamos ter cônjuges, em que idade, se vamos ter filhos e quantos, em que idade vamos morrer e de quê. O roteiro é o resultante das nossas intrincações e das nossas lealdades. Helling descobriu que o script da vida reflete o pertencimento ao sistema familiar de cada pessoa. Quando se pede a uma pessoa que invente um conto ou relate o conto que mais gostava quando era pequena, nesse conto ela está nos revelando o seu script. O roteiro de vida vai sendo elaborado a partir das primeiras experiências do bebê. A primeira grande necessidade do ser humano é a segurança e pertencimento. O bebê, com seu amor incondicional a seus pais, sua necessidade absoluta de ser amado por eles e de pertencer para sobreviver, vai trazendo para si próprias carências, as angústias e os medos dos seus pais, prometendo assumi-los ou supri-los. Para que meus pais me amem, eu vou ser forte, vou trabalhar duro, não vou me queixar e não vou sentir. Crescer, se desenvolver, é liberar pouco a pouco esse roteiro, é colocá-lo a serviço da vida, ter consciência disso, dar-nos permissão que vão libertar as obrigações que criamos, decidir ser presentes e autônomos, transforma o nosso script infantil em uma entrega à vida adulta. Página 93. O script da vida é um conjunto de decisões arcaicas em relação aos nossos pais e depois ao nosso sistema familiar. O script de vida nasceu de uma tragédia ou sentimento de culpa ocorrida muito tempo atrás em nosso sistema familiar. Dinâmicas familiares ocultas. A meta desse script de vida é que o descendente reviva tudo que foi pesado e vivido no sistema familiar. Isso ocorre porque aquele que chega por último não suporta a dor daqueles que vieram antes. O DNA daquele que chega por último informará as dores vividas anteriormente, e por ser pequeno, ele não consegue escapar dessa dinâmica que viveram em suas vidas os sofrimentos anteriores. E por ser pequeno, ele não consegue escapar dessa dinâmica de viver em sua vida os sofrimentos anteriores. Faz parte de uma compensação arcaica, o script da vida. Eu viverei o mesmo destino que o seu. Eu não vou permitir que eu possa ser mais feliz que os meus pais. Ao fazermos terapia familiar sistêmica e também constelação em grupo, nos liberamos aos poucos dos nossos scripts de vida e criamos uma nova realidade em nossa vida. 5. Leis sistêmicas em harmonia com as leis biológicas. Nesse método terapêutico, integram-se de forma harmoniosa os conhecimentos oriundos das leis sistêmicas desenvolvidas por Bert Hellinger, no que tange sobretudo ao ramo da saúde sistêmica, em apoio complementar, mas não menos importante, os conhecimentos das leis biológicas desenvolvidas pelo Dr. Hammer. 6. O que a terapia familiar sistêmica pode tratar? A terapia familiar sistêmica tem se mostrado eficiente no tratamento de doenças, distúrbios e conflitos nos relacionamentos que a vida apresenta, mas sempre em apoio à medicina oficial, a saber, emaranhados, identificações a intrincamentos relacionados a pessoas vivas ou mortas, pertencentes ou não ao nosso sistema familiar, psicopatologias, transtornos mentais e que apresentam sintomas como estresse, ansiedade, depressão, fobias e traumas, doenças biológicas cuja causa oculta se encontra no sistema familiar, incapacidade de ir para a vida, medos, pânico, insegurança, melancolia, tristeza, vazio interior, ideias fixas, falta de sentido na vida, perturbação mental, insônia, sintomas de baixa autoestima, autodesvalorização, incapacidade, procrastinação, etc.
Crenças limitantes, sistemas de crenças limitantes que geram bloqueios financeiros, prosperidade e doenças relacionadas à culpa dos abortos cometidos e ao não merecimento. Relacionamentos conflitantes que deixaram traumas e sentimentos de mágoa, sejam sentimentos conjugais ou familiares. Distúrbios sexuais, impotência, problemas em atingir o orgasmo no sexo, dificuldades em engravidar. Profissão, falta de sentido e sucesso profissional, desorientação pessoal e conflitos profissionais. Hipersensibilidade, problemas com sensibilidade a ambientes, a pessoas e energias, perda de energia vital com excessivo cansaço físico, doenças de cunho espiritual, assédio psicótico mediúnico relacionado com a esquizofrenia, tendo ainda conduta suicida, alucinações e abduções espirituais. A estruturação da TFS anímico-analítica. A anímico-analítica é um conjunto de teses com a finalidade de estruturar diversas terapêuticas, que tem como base as leis sistêmicas de Bert Helling. Em suas principais teses estruturais, temos análise transacional, transmissão transgeracional, campos mórficos, física quântica, teoria geral de sistemas, nova biologia, dinâmicas da alma sistêmica, epigenética e pesquisas realizadas pelo biogeneticista russo Petrovich e sua equipe. Nas principais terapêuticas estruturadas pela anímico-analítica, temos a terapia familiar sistêmica, a parapsicologia sistêmica e a biosistêmica. No seu trâmite, a anímico-analítica mergulha no sistema familiar, desvendando e trazendo à luz suas dinâmicas, muitas delas ocultas. A anímico-analítica oferece teses para o estudo e compreensão das consequências que suas dinâmicas familiares podem gerar na vida de muitos descendentes, através de ressonâncias limitantes. O objetivo final da anímico-analítica é restabelecer o fluxo do amor em sua família, pois oferece sustentação para a aplicação da hipnoterapia sistêmica ou outras ferramentas terapêuticas que estejam alinhadas com as leis sistêmicas. Definição cunhada pelo autor Euclides de Almeida Silva. 8. Fundamentação legal, aspectos jurídicos e legais. O exercício profissional da atividade de terapeuta tem respaldo no artigo 5º, 13º da Constituição Federal, que garante a liberdade profissional nesses termos. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O terapeuta encontra plena liberdade no exercício de sua profissão, porém sujeito ao respeito às normas que regulamentam o exercício das práticas clínicas, além de ter que se submeter à formação em um curso de qualificação profissional de nível básico, com dedicação de várias horas-aulas, em múltiplas disciplinas e sob a coordenação de pessoas habilitadas, pela Resolução número 345 de 2014, CME, o Instituto Namaskar obteve o registro perante o Conselho Municipal de Educação para oferecer o curso de qualificação profissional de nível básico. O artigo 5º, item 17 da Constituição Federal de 88, por sua vez, garante a liberdade de associação, que assim preceitua é de plena liberdade a associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Os alunos formados poderão associar-se em associações legalmente constituídas. E finalizando, temos o amparo da Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. A finalidade do conhecimento dos aspectos jurídicos e legais que dão amparo ao trabalho terapêutico desenvolvido pela biosistêmica é facilitar a obtenção do alvará de funcionamento como terapeuta junto à Prefeitura, além de subsidiar todo amparo legal para uma defesa jurídica se necessário. Item 9. Protocolo exclusivo de tratamento, ferramentas terapêuticas. A terapia familiar sistêmica, em sua formação avançada e presencial, hipnoterapia sistêmica, possui um protocolo exclusivo de tratamento denominado de imaginação criativa de cenários, onde serão apresentadas todas as etapas do tratamento: anamnese sistêmica, análise sistêmica entrevista, roteiros de relaxamento sistêmico, regressões sistêmicas, programação mental e anímica e terapia energética.
Isso tudo com a finalidade de que o cliente possa ter tomadas de consciências. Em consequência, fará com que a vida do cliente possa fluir com mais saúde, com mais alegria, com mais sucesso e harmonia. Primeiramente, busca-se que o cliente tenha um entendimento mental, depois uma compreensão insight e, finalmente, uma percepção, que é o estado buscado onde ocorrerão as soluções e os processos de curas coletivas. Em verdade, são tomadas de consciências que levam à liberação das amarras sistêmicas. Item 10. Leitura do mundo fenomênico. Através dos nossos 5 sentidos ordinários, visão, audição, olfato, paladar e a forma que sentimos a nossa pele, fazemos a leitura do mundo fenomênico, que é composto por 4 elementos: terra, água, fogo e etéreo, e o ar. Nessa leitura ordinária, passamos informações para o nosso cérebro, o órgão físico, para que ele realize as sinapses cerebrais. A partir daí, a nossa mente consciente metafísica começa a realizar as decisões através do nosso livre-arbítrio. Essas sinapses funcionam como se fosse um banco de dados para que as tomadas de decisões possam ocorrer através do nosso livre-arbítrio. Acontece que esse livre-arbítrio nunca é absoluto, pois é como se fôssemos bonecos de marionetes presos por cordas invisíveis que nos prendem lá em cima a um campo quântico de sistema familiar. Assim, tudo o que acontece em nossas vidas, sejam as coisas boas ou ruins, tem sua origem oculta em nosso sistema familiar. Desta forma, nosso livre-arbítrio sempre será relativo e nunca absoluto. Exemplo: quando jovem, uma moça desejava muito casar e ser feliz em um casamento harmonioso, repleto de respeito, carinho, fidelidade, prosperidade, com os filhos ao lado de um homem maravilhoso. Ela apaixona-se e casa com um jovem, também sonhador e desejoso de um casamento feliz. No início do casamento parece um conto de fadas, mas em determinado momento começam a ocorrer brigas, violências, infidelidade e conflitos. Os mesmos dramas que ocorreram na maioria dos relacionamentos de casal vividos pelos seus antepassados. Assim, o desejo da jovem de se casar foi alcançado, pois foi uma decisão partida do seu livre-arbítrio. No entanto, não foi como esperado, já que ocorreu o inverso do que foi desejado. Então, é um livre-arbítrio relativo. O que denota nesse exemplo é que os emaranhados, intrincamentos, identificações começam a atuar nesse casamento, trazendo os gatilhos e causas aparentes por tantos atritos, como também as causas ocultas que nascem nas dinâmicas familiares, em suas maiorias ocultas, vividas pelos ancestrais vivos ou mortos de ambos os sistemas familiares. 11. As dimensões integradas do ser humano. A terapia familiar sistêmica, no seu método de atendimento, parte da premissa que o ser humano se divide em 5 dimensões, ou corpos, e que deverão ser tratadas de forma integral. Dentro da tese principal da terapia familiar sistêmica, tudo que é pesado e que ocorre em nossas vidas nos chegam através de uma ressonância limitante. A causa oculta que cria essa ressonância nasce dentro do nosso sistema familiar, originária das dinâmicas familiares. Desta forma, a ressonância que traz os emaranhados, os intrincamentos e as identificações nascem em parte na dimensão da alma sistêmica, sistema familiar, e corre em direção às outras 4 dimensões. Assim, o tratamento sistêmico deve começar na alma sistêmica, envolvendo ainda um olhar amoroso e inclusivo para todas as outras almas que pertencem ao nosso sistema familiar. Busca-se primeiro a cura coletiva, para que a cura pessoal e individual do consulente possa também ser contemplada. O foco de todo o tratamento é que todas as queixas que são trazidas pelo cliente, representadas pelas doenças físicas, comportamentais e emocionais, assim como os fracassos profissionais, os conflitos nos relacionamentos, etc., possam ser solucionados, dissolvidos e curados através de um olhar inclusivo e amoroso em relação aos excluídos do nosso sistema familiar. Então, esse é o ponto bem essencial, que você pegue e faça uma reflexão de quantos padrões ancestrais, familiares você está repetindo similar ou idêntico na sua vida. Então, é nisso daqui que o tratamento é feito. Primeiro na sua base familiar, para depois atingir a sua vida. A maior força de cura de um sistema familiar sempre estará com os excluídos, desde que sejam respeitados, honrados e incluídos, através de reconciliações, ou seja, integração das polaridades.
Assim também serão criadas condições para que os outros profissionais que estão também realizando o tratamento com o cliente em outras dimensões ou corpos possam também ter exemplo, um médico atuando em uma doença presente no corpo físico. Como afirmado, o tratamento na terapia familiar sistêmica integral, visto que o ser humano é possuidor de 5 dimensões ou corpos. Contudo, a causa oculta sempre nasce no corpo anímico que está presente no seu sistema familiar e, através de uma ressonância limitante, influi nos outros corpos. Desta forma, o foco é no cliente e em tudo que ele traz para tratamento, mas o olhar é ampliado para todo o sistema familiar, a fim de que uma nova ressonância de possibilidades atue nos outros corpos. Assim, outros profissionais que atuam nos outros corpos integrados poderão ser ajudados em seu tratamento. Por exemplo, um psiquiatra que atue no processo mental de um cliente acometido de um transtorno mental. Então, corpo biológico é a incidência das doenças físicas. 2. O corpo energético, perda de energia vital e assédio espiritual. 3. Mente traumática infantil, registro de todos os traumas da primeira infância, consciente e inconsciente, momento da concepção, onde se dá início da primeira infância. 4. Mente adulta, transtornos mentais, narrativas trazidas, incidências de programações conscientes e inconscientes, além das psicopatias. Alma sistêmica, ligada ao sistema familiar, é a mente inconsciente. Dimensões ou corpos integrados do ser humano. Então, corpo biológico, doenças físicas, corpo energético, perda de energia e assédio espiritual, mente infantil traumática, a partir da fecundação, gestação, primeira infância, mente adulta, incidência de psicopatologias, conforme a OMS, alma sistêmica inserida em uma comunidade de almas. Há 2 maneiras de estarmos servindo a nossa família. Servir através da energia dos excluídos de forma inconsciente, que é um sacrifício inútil, um movimento em direção à morte. Servir através da energia do amor, com postura adulta, um olhar amoroso e inclusivo para o nosso sistema familiar, movimento em direção à vida. Capítulo 2, Movimento da Alma Coletiva. Nesse capítulo estaremos trazendo a visão familiar sistêmica com destaque nos conceitos relacionados à saúde sistêmica, as dinâmicas das doenças e ainda estaremos introduzindo conceitos correlatos à leitura biológica. Os conhecimentos filosóficos com abordagem terapêutica percebidos e desenvolvidos por Bert Helling, assim como o Dr. Hammer, relacionados à nova medicina germânica, impulsionaram o desenvolvimento da biosistêmica. Outra fonte para o trabalho de terapia familiar sistêmica são as centenas de atendimentos realizados pelo professor Euclides de Almeida Silva, com o apoio da professora Juliana Vargas, que possibilitou o desenvolvimento de muitas percepções sistêmicas. Assim foram desvendadas e trazidas à luz muitas causas ocultas e, consequentemente, melhor forma de tratamento sobre a ótica da biosistêmica. A terapia familiar sistêmica deverá, através de sua percepção sistêmica e da análise sistêmica, ter o foco em tudo que o cliente traz em forma de queixas. Mas a sua visão deve ser ampliada para todo o sistema familiar. Assim será identificado e trazido à luz as causas ocultas de tudo que é pesado na vida do cliente, possibilitando a melhor abordagem terapêutica disponibilizada pela terapia familiar sistêmica ou adaptando-as para a forma usual utilizada pelo terapeuta ou de outra especialidade. Nos grupos a que pertencemos, estamos interligados na alma de forma que ultrapassa a transmissão consciente de informações, a comunicação, o comportamento e os sentimentos individuais. Na alma, participamos de algo que confere individualidade a cada grupo particular, a cada família, a cada empresa, a cada círculo de amizade. Nas constelações familiares, podemos perceber e ver a alma, essa força que une. Muito se surpreende muito ao sentirem durante uma constelação esse vínculo ao contexto profundo da família. A ideia é que numa família acontecimentos e destinos se comunicam através de gerações, mesmo quando nada disso foi contado, causa inicialmente uma estranheza nessa época da informação que você julga esclarecida. O fato de continuarmos vinculados à nossa família e aos nossos relacionamentos, mesmo que tenhamos interrompido os contatos, não nos importamos mais com a grande família.
e mudamos constantemente as nossas relações, é algo que contradiz a nossa concepção de individualidade, de autonomia. Numa visão mais anímica, o sistema familiar é composto por essências e consciências, ou almas sistêmicas de pessoas de nossas famílias vivas e que também já morreram. Assim, o sistema familiar é formado pelas almas sistêmicas dos nossos antepassados, retornando a várias gerações, ou seja, os mortos estão ausentes fisicamente, mas estão presentes através de sua alma dentro do sistema familiar. Então, você não vai invocar o espírito da pessoa, não é isso. É a alma, a questão daquela energia que fica presa no seu campo de informação, não tendo a legalidade, a permissão para que a sua vida flua através e devido ao emaranhamento. Então, você pode dizer que você não gosta daquele outro parente e perceba, quando você não quer saber já das pessoas, veja que já é uma exclusão. E a sua vida só flui quando esse movimento de exclusão ele é integrado, você compreende e traz para a consciência que toda a sua família faz parte. E muito do que você vivencia no seu dia a dia é algo do seu passado, do seu sistema familiar. Quem fala aqui com você e faz essa leitura é Margot Oliveira. Eu também já fui aluna aqui do Instituto Namaskar e a gente sempre compartilha com você. E quando você acessa esse conhecimento, você está tendo uma permissão do seu sistema e força do seu sistema familiar para você entender que nós saímos desse plano crítico e da postura infantil de julgar o outro, de entender que tudo é físico. Ah, não, é só aqui o que eu faço. Não é. Você tem uma base ancestral, geracional, que se você não liberar isso, por mais que você faça esforços no físico, você não consegue desenvolver a sua vida para que ela flua. Como seres multidimensionais, estamos interagindo com duas dimensões. Estamos presentes na dimensão física, onde interagimos com o nosso corpo físico. Estamos sujeitos às leis da física. Nesta dimensão, acreditamos que estamos no controle através da nossa mente consciente. A nossa mente consciente acredita ter o livre-arbítrio para decidir sobre a nossa vida e quais caminhos e decisões nós tomamos. No entanto, esse livre-arbítrio não é absoluto e sim relativo, pois podemos estar emaranhados, identificados e intrincados com os excluídos da nossa família, com repetição de dramas, tragédias, doenças e fracassos. Nesses casos, isso ocorrerá devido ao desrespeito às ordens do amor. Lei sistêmica que opera na dimensão da alma. A família é um sistema e todos os membros da família fazem parte do sistema e, por fazerem parte do sistema, influenciam-se mutuamente, ou seja, influenciam todo o sistema e são também influenciados por todo o sistema. Isso inclui os antepassados que continuam influenciando mesmo que já mortos. A junção do sistema familiar de origem e do sistema familiar atual, caso já tenha sido constituído, formará todo o sistema familiar. O sistema familiar de origem, ele é composto pelas pessoas da ancestralidade, todos, mortos ou vivos, que fazem ou fizeram parte deste núcleo. Sistema familiar atual, que é aquele que se constrói quando se forma uma família, ou seja, um novo sistema. Isso ocorre no momento que um casal, casado ou não, tem um filho. Corpo. Saúde quer dizer que estamos em harmonia com tudo que pertence ao nosso corpo e com o que está à nossa volta. Bert Hellinger. Falar sobre saúde, sobre corpo físico é falar sobre as famílias, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre etnia, sobre a história da humanidade. Renato Bertatti. O corpo é o primeiro lugar para onde olhamos quando necessitamos de cura. É alívio para ele que esperamos. É a interface entre o indivíduo e seu sistema através do qual é possível experimentar a grande alma. O corpo e o inconsciente são unidade. Ele vive duas polaridades, o amor arcaico do passado com suas necessidades de compensação e expiação e o agradecimento pela vida. Qualquer desordem no sistema familiar se reflete no corpo de alguns dos seus descendentes. A grande alma quer completar o sistema, ainda que para isso alguém precise adoecer. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude
O todo tem prioridade sobre as partes individuais, Bert Helling. As dores da separação advindas da alma são armazenadas no corpo e podem ser revisitadas quando nossas imagens internas resgatam o medo da separação. O corpo reage a essa revisitação se apertando, comprimindo. É possível experimentarmos essa sensação sempre que estamos na negação. A respiração fica mais curta, os músculos ficam mais rígidos. Em contrapartida, se estamos no sim, na aceitação, no fluxo das ordens do amor, sentimos o corpo expandido e leve. A forma que alguém se posiciona perante a sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Aquele que se sente separado da sua mãe, se afasta dela, sente-se da mesma forma separado do seu corpo, distanciando-se também dele. Como reencontram seus corpos? Quando reencontram suas mães com amor. Bert Helling. 2. A alma. Dores da alma são quase sempre causadas por uma separação no presente ou vêm da lembrança de separação ocorridas no passado, muitas vezes em nossa infância. Traumas e movimentos interrompidos. Fazemos parte da alma familiar, da alma de nosso povo, da alma da humanidade e da alma do mundo. Todos exercem influência sobre a nossa saúde e sobre as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Através da alma se dão as transferências ou tomadas de responsabilidades, compensações e expiações. 3. Movimento da alma coletiva que levam às doenças e à morte. Chamamos de movimento da alma as dinâmicas de fidelidade, vínculos e lealdades, as quais a alma sistêmica de uma pessoa se relaciona com outras almas sistêmicas, de pessoas pertencentes à sua família, vivas ou mortas. Estes movimentos são inconscientes para a pessoa em um primeiro momento, mas que geram consequências na vida dela. Eu sigo você, ou eu como você. Esta é a frase que vem primeiro na família e mostra a necessidade de pertencimento. Quando alguém a assume, muito provavelmente alguém que vem depois diz algumas dessas frases a seguir. Você por mim e eu por você. Diz sobre a hierarquia e equilíbrio. É quem tem mais consequências. Eu também, frequentemente dita internamente por uma criança agressiva aos vivos, eu também excluo como você. Antes eu do que você. Então a criança aprende por movimento de alma a exclusão, a salvação, a se colocar no lugar dos pais, a repetir toda a dor e sofrimento, porque é muito pesado ela ver o pai e a mãe passando por essa situação. Então ela repete o mesmo problema, as mesmas vivências na vida adulta. Que é um exemplo, lembrem. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, o Ayrton Senna morreu e eu queria que tivesse sido eu, não ele. Veja, eu não tinha nem ligação, mas eu tinha um carinho, era um famoso da época. A criança faz isso, inconsciente. 4. O eu, consciência instintiva. É o centro de interação entre o corpo e a alma. Ela aceita ou se opõe aos movimentos vindos de ambos. Por ser instintivo, às vezes age a cega. É a consciência que concorda ou resiste com eles. Portanto, pode tanto promover o corpo quanto colocá-lo em risco. Se o eu exige do corpo algo que prejudica a saúde, o corpo resiste adoecendo ou sentindo dor, conduz à reflexão. Portanto, o corpo e a alma são mais sábios do que o eu. Quando ele os respeita, torna-se igualmente sábio. Muitas vezes ele só adquire essa sabedoria através da doença. Se o eu se trata de uma consciência que muitas vezes age por instinto, podemos considerar que se trata de uma parte mais bruta e impulsiva da interação entre as mentes consciente e subconsciente. 5. Vida e morte. A vida somente se faz sobre a morte desde a concepção é assim. De maneira que, ao mesmo tempo que o óvulo é fecundado, muitos espermatozoides morrem. Em toda a nossa história, sempre foi assim. É preciso a morte para dar espaço ao novo, à nova vida. Assim também são os ciclos da nossa vida. Muitas vezes só é possível abrirmos espaço para algo novo quando permitimos que aquilo que teve o seu tempo se vá. A vida de cada um é única. À medida que passa, ele cria espaço para os próximos.
O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo. Aqui me lembra muito a lei do vácuo, né? Você só pode ter o novo se você abrir o espaço. Então, intervir. Aquele que intervém sobre o mesmo destino. Portanto, muitas vezes as pessoas vivem uma morte que não é a sua própria morte por querer. Inconscientemente salva o outro, pagar pelo outro, estar no lugar do outro. Será que eu vejo a minha própria morte ou olho para a morte de alguém do meu sistema? Até a pergunta aí para você também cabe aqui nesse ponto do texto. Se você em algum momento da vida você decidiu que queria morrer, você morreu naquele momento. A partir dali, essa sua energia de vida não habitava mais. Outros seres, personalidades, pessoas, informações passaram a habitar o seu corpo. Então abriu espaço para todo e qualquer sistema de doenças, problemas, desgraças, falências, tudo acontecer na sua vida. Ao olhar para a morte e ouvi-la, olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta. Colocamos algo em ordem para permitir que chegue o fim em paz. Então, quando o desconhecido chega, estamos preparados para ele, pois já não é mais um desconhecido. A morte nos leva à vida. Como aproveitar a vida sem sentir a presença da morte? E como querer experimentar o amor sem conhecer a despedida? Aonde se inicia a vida e onde tomar a vida? O sim à vida começa no sim aos nossos pais e a história da nossa família tal como foi e tal como é. Aquele que não está em paz consigo mesmo pergunta pelo seu sentido de vida. Quem está em paz consigo mesmo não faz esta pergunta. Bert Helling. Quando não aceitamos o presente da vida que recebemos através dos nossos pais, negando algo em nossos pais ou em nossa criação, não estamos abertos para experimentar a grandeza que ela nos proporciona e buscamos sempre um sentido ilusório para ela, para a vida. A vida em si é o sentido e faz sentido. A terapia familiar sistêmica compreende que a saúde física é a manifestação de dinâmicas profundas e invisíveis que nascem em um sistema familiar em desequilíbrio. Esse desequilíbrio se manifesta em um ou mais indivíduos da nossa família, buscando o reequilíbrio. É o amor do espírito, indicando que algo precisa ser visto, respeitado, incluído, reordenado dentro do sistema. As doenças estão intimamente ligadas às exclusões, sejam de pessoas ou situações. São um pedido urgente de inclusão feito pelo movimento do espírito. Possuímos uma intensa necessidade de pertencer à nossa família. Isso faz com que queiramos nos vincular profundamente àqueles que vieram antes de nós, principalmente àqueles que nos cederam lugar a alto preço, por exemplo, através da sua própria morte. Isso acontece principalmente quando somos ainda bem pequenos, pois é onde somos mais fracos no sentido de não termos como tomar consciência sobre isto. Os que vieram depois, portanto, os mais fracos, querem segurar os mais fortes para que fiquem em vida, ou querem seguir os que foram por amor, um amor que adoece. Mesmo adultos, muitas vezes temos ainda o medo infantil de perdermos o direito de pertencer à nossa família se fizermos algo diferente do que fez um membro da família que veio antes de nós, ou queiramos nos libertar de uma crença familiar. Se não somos capazes de enfrentar a culpa de fazer diferente, a má consciência e nos responsabilizarmos por essas escolhas, ficaremos na inocência, na boa consciência, repetindo crenças e atitudes que nos levam a adoecer. É nesse sentido que Bert Helling diz que somente a criança adoece. No estado criança, os inocentes desejam a culpa, os que têm vantagem desejam desvantagem, os que têm saúde desejam a doença, os que estão vivos desejam a morte, e no estado adulto desejamos as fidelidades para estarmos no sim, na aceitação, na inclusão e na autorresponsabilidade. Expiar é buscar alívio, prejudicando a si mesmo. É algo que só se faz quando
Se está identificado com o outro, quando se perde o outro de vista, o amor cego, Bert Hellinger. O que se vê frequentemente é que as doenças manifestadas em uma geração têm seu início em gerações anteriores. A terapia familiar sistêmica permite acessar a origem da doença. Se a doença é tratada como algo ruim e busca-se apenas excluí-la, reprime-se o sintoma e muitas vezes a doença até mesmo desaparece, porém o que se vê mais adiante é que algo ainda mais pesado emerge, pois a verdadeira causa da doença não foi vista. O corpo é o teatro das dinâmicas sistêmicas com as quais estamos especialmente vinculados. Quando não se quer olhar ou viver um conflito, ele com frequência se faz presente mais tarde na forma de doença. Um conflito é uma dualidade, significa que estamos e nos encontramos em uma polaridade, certo e errado, bom e mal, julgando, negando, excluindo alguém ou algo, por exemplo, não aceitar uma mudança de lugar onde vive, uma demissão, um término de relacionamento, o comportamento de alguém, etc. Geralmente por uma fidelidade a alguém, ou seja, a doença começa com uma boa consciência, por uma polaridade criada pelo inconsciente familiar. O movimento do espírito nos sinaliza isto através da doença, então teremos a oportunidade de olhar para ela com amor e acompanhar a direção que ela nos aponta. Esse é o caminho para a cura, quando é possível olhar para as dinâmicas e, através da imagem vista, reconhecer que aquela dualidade não é mais necessária. Integramos algo que antes estava separado e fazendo falta em nós, então podemos, enfim, conectarmos com a unidade. Aqui é onde a cura se dá, no sim a tudo como foi e a tudo como é. Na gratidão por tudo como foi e a tudo como é. Na inclusão, na aceitação, na reverência. Então a doença cumpriu o seu serviço e não precisa mais ficar e nem querer. Os sintomas e as doenças estão a serviço da vida e não a serviço da morte. Renato Bertardi. Cada sintoma é sinal de alguma relação nossa ou de algum antepassado que transgrediu as ordens e pede compensação. A doença não é nenhuma maldição, mas sim uma proposta de solução. Existem doenças que se apresentam regional e até mesmo mundialmente. Elas vêm de um sistema maior, muitas vezes estão ligadas aos campos étnicos, religiosos e culturais. São dinâmicas da humanidade que transcendem o universo da família. Para onde olha a doença? Doença e doente olham para a mesma direção? O que a doença mostra que o doente não quer ver? Quando o enfermo olha, inclui e reordena a origem da doença, a doença com frequência se retira, pois cumpriu o seu serviço. Se não há possibilidade de cura física, a relação do enfermo com a sua doença tem a oportunidade de mudar e é possível olhar com gratidão para ela e o seu serviço, e também para a sua própria grandeza em assumir o destino que lhe cabe sem que isso precise passar por outra geração. É isso que sempre nós ressaltamos. Quando você começa a fazer a constelação, todos aqueles que a fazem, você afirma e declara: todo esse processo de emaranhados para em mim, porque agora a sua geração, a descendência, ela tem liberdade para fluir, tem autorização de ir para a vida, porque você está harmonizando o seu sistema familiar. Os sintomas aparecem quando você perde o seu caminho e não vive o seu potencial, que quer se revelar através de você. Na terapia familiar sistêmica, os consulentes têm a oportunidade de ter uma ideia de quem são num contexto mais amplo. O aspecto importante do processo de cura para a saúde maior está em viver o que e quem você verdadeiramente é. Portanto, a saúde está relacionada à identidade. E Stephen Hausner. Página 109, capítulo 6, as fases da doença. No livro Constelando, a enfermidade de Brigitte, ela fala sobre o caráter bifásico da doença proposto pelo Dr. Hammer. Ou seja, quando existe um conflito, a doença se mostra em duas fases. A primeira fase é a fase ativa, onde se está na lealdade ao sistema. Eu como você, na negação. Esta fase provoca um estresse desencadeando o estado de simpaticotonia.
Nesta fase, a pessoa fica impedida de tomar a sua mãe. Aqui geralmente aparecem as doenças com final ite, artrite, rinite e sinusite. Se a pessoa pode amadurecer e resolver o conflito, imediatamente a doença da fase ativa cessa e se inicia a doença da segunda fase, causada por um novo conflito com um conteúdo semelhante ao conflito que estava bloqueando a fase ativa, conflitólise. Porém, aqui a pessoa tem força para assumir a realidade, essa é a fase da resolução. Uma doença que leva ao cansaço e ao esgotamento, que corresponde a um estado de vagotonia. Se nesta fase o enfermo aceita a situação e a sua doença, reconhecendo a partir do adulto que havia negado na fase ativa, ele se aproxima internamente da sua mãe, tal como é, e suas forças de cura começam a ter espaço para atuar, restaurando o corpo através da doença da resolução, pois o enfermo se conecta com o amor do espírito e se transforma em campo de cura, criando uma nova realidade para si mesmo. Aqui geralmente aparecem as doenças com final ose, artrose, tuberculose e osteoporose. Porém, se nesta fase o enfermo é dominado pelo sentimento de culpa por estar incluindo algo que tira da fidelidade antes vivida, a doença então se torna mais intensa para que ele se dê conta que esta crença o faz perder a vida. 7. Os profissionais da saúde de ajuda. É importante ressaltar que a terapia familiar sistêmica não substitui ou desmerece qualquer tratamento de saúde que o cliente esteja fazendo. O terapeuta em biossistêmica deve estar atento ao seu lugar e ao seu serviço, sem invadir o espaço que não lhe diz respeito. Só desta maneira ele pode prestar a boa ajuda. Quando o profissional da saúde não tem conhecimento sobre a inclusão da doença, também ele pode vir a adoecer ou sentir peso ao exercer a sua própria profissão, visto que está no lugar de salvador e não de boa ajuda. Olhar para o que conduz cada profissional a atuar em determinada área pode liberá-lo das identificações e compensações que inconscientemente se tenta fazer através da profissão, para que então seja possível exercê-la com mais leveza, harmonia e sucesso. Por exemplo, se no sistema familiar de um pediatra houve muitas mortes ou abandono de crianças, ele pode inconscientemente carregar a necessidade de querer compensar, tentando salvar muitas crianças e negando profundamente as situações onde isso não é possível e excedendo o limite da boa ajuda. Se no seu dia a dia como profissional ele se torna extremamente pesado, cansativo, pois muitos conflitos aparecerão como indicação de algo para ser olhado. Então, seja a esfera de trabalho, o ramo que você está, se existe um peso, um conflito, uma dor, um cansaço, isso precisa ser visto dentro do trabalho terapêutico que nós fazemos também para a sua vida profissional, seja para essa readequação, para você sair dessas lealdades, intrincamentos e sim, às vezes estando na mesma profissão, com novos significados e percebendo a leveza nessa profissão. 8. Caminhando para a cura. O terapeuta em terapia familiar sistêmica no seu trabalho deve ajudar o seu cliente a alcançar uma nova consciência, que passo a passo podem aproximá-lo do caminho que conduz à cura não apenas física, mas principalmente de alma. Assim, a terapia familiar sistêmica apresenta 13 passos buscados durante a terapia como tomada de consciência. Primeiro, olhar com amor e gratidão para a enfermidade. 2. Trazer à luz e reconhecer o amor infantil, que adoece através das frases para desidentificar, antes eu do que você. Depois, mesmo que você vá, eu fico. 3. Tomar a fonte de vida incondicionalmente, nossos pais. 4. Estar no adulto e na má consciência, olhando nos olhos daqueles que cobra boa consciência e negando fazer o que traria boa consciência. 5. No caso da expiação por culpa pessoal, substituir a culpa por uma ação reconciliadora e de responsabilidade. 6. Retornarmos às pessoas das quais nos sentimos separados de forma dolorosa. Dessa forma, retornamos também à esperança. 7. Reconciliar-se com a morte. 8. Respeitar e reverenciar o destino do outro tal como é. 9. Abrir-se à vida como ela é. Permitir transformar o enfermo em canal de energia. 10. Estar no sim. Assim nos conectamos com a força interna que recebemos dos antepassados. 11.
A fé para a cura vem do amor do espírito. 12. A cura produz uma mutação que é integrada pelo campo e transmitida para sempre. 13. A cura está ligada a uma despedida, a despedida da esperança da alma e a despedida das pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. 14. Eu só consigo me despedir daquilo que eu incluí, Bert Helling. 15. Para haver cura é preciso se reconciliar com a origem e com o destino, Bert Helling. 9. Doença na visão familiar sistêmica, página 112. E biológica. A doença é um programa de sobrevivência da espécie e do indivíduo, Hammer. A doença é o movimento do espírito para curar a consciência familiar, trazendo o indivíduo à reconciliação com os excluídos do seu clã, Helling. 10. Doença é o sistema familiar. O sistema familiar transmite todas as informações dos seus membros a todos, em um movimento circular contínuo que integra tudo o que está acontecendo. É movido por duas forças opostas, cujas articulações estão em perpétuo reequilíbrio, uma força de coesão e uma força de individualização ou autonomização, ambas a serviço da vida. A necessidade de ordem e pertencimento permite a coesão do sistema familiar. A necessidade de compensação, o equilíbrio, cria um movimento de avanço toda vez que uma compensação de adulto é feita, ou produz um movimento repetitivo em direção à morte, quando a pessoa segue uma compensação arcaica. Quando a ordem ou o pertencimento não são respeitados, a coesão do grupo se torna rígida, impedindo a individualização dos seus membros. Toda vez que uma exclusão é criada, o sistema familiar lança um mecanismo cego, um novo mecanismo de compensação, para promover a reinclusão dessa pessoa e assim reconstruir a coesão do sistema em nível superior. Esse mecanismo cego é voltado para os mais jovens do sistema, que estão a serviço dos seus idosos, causando sofrimento nesses jovens e nesse jovem membro. Existe sofrimento metafórico da situação que causou a exclusão, cujo objetivo é ser lido, entendido até a reinclusão dos excluídos. Esse sofrimento, essa metáfora, é a doença. A sua missão é a reconciliação entre excluidor e excluído. Tanto o excludente quanto o excluído estavam afastados da vida e o retorno à vida consiste nessa reconciliação. O paciente ou o descendente designado para apontar essa exclusão e essa separação da vida imitará os antepassados com quem ele está intrincado, rejeitando a vida como ela é, excluindo sendo excluída. Quando o paciente diz sim à sua situação, sim à doença, ele se sintoniza com o movimento do espírito, iniciando a compensação do adulto, e a força de cura começa a se desdobrar nele. A doença é um caminho de volta à vida. A pessoa doente estava ligada a uma pessoa que foi excluída e quem não assumiu o dano que causou. Portanto, essa pessoa terá a mesma fidelidade e fraqueza que o excluído, e terá conflitos que ele não saberá resolver, assim como o excluidor. O Dr. Hammer descobriu e verificou que toda doença é a somatização de um conflito bloqueado. Conflitos bloqueados são rejeições da vida como ela é. A pessoa designada pelo sistema para apontar para o excluidor ou excluído, processo que Hellinger chama de movimento de alma e sistema de significado de alma, então enfrenta conflitos que não podem ser resolvidos. Esses conflitos são somatizados na doença. Quando o paciente finalmente aceitar a sua doença, ele começa a olhar para os seus conflitos e assumir o que rejeitou, percebendo quem ele também exclui da sua vida. A doença então é removida. Graças a Hammer, também podemos verificar que a doença é um processo bifásico que consiste em uma primeira fase caracterizada por estresse, além de sintomas específicos, e uma segunda fase caracterizada por cansaço e vagotonia. A doença na primeira fase representa uma fidelidade ao excluidor, e a doença na segunda fase uma fidelidade ao excluído. Doenças em ites, bronquite, artrite são doenças de primeira fase, produzidas por uma complexidade com um excluidor. Doenças em oses, artroses, tromboses são doenças de segunda fase, com fidelidade a um excluído. Toda reconciliação
responde ao movimento do espírito. A doença é um processo completo de reconciliação. É, portanto, um movimento do espírito. Quando uma pessoa doente atinge a cura, ela volta à saúde, que significa que ela está em um poderoso movimento de cura e crescimento. O distúrbio anterior do sistema foi curado graças ao processo de cicatrização do paciente. O sistema familiar perde sua rigidez e é trazido de volta a um nível superior de consciência, permitindo a todos os seus membros maior autonomia e mais vida. 11. Expiação. Frequentemente, para expiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou abre mão da relação com o pai da criança, renunciando ainda a um novo relacionamento. A expiação por culpa pessoal também se realiza de uma forma inconsciente, mesmo que seja conscientemente negada ou explicada. Junto com a necessidade de expiar, aparece ainda nas mães, de vez em quando, o desejo de seguir a criança morta, da mesma forma como um filho deseja seguir a mãe morta. Entretanto, talvez possamos supor que uma criança que morra por culpa da mãe também esteja dizendo a ela: antes eu do que você. Nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação, a morte da criança por amor a ela terá sido inútil. Bert Hellinger. Também no caso da culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação pela ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos da pessoa a quem se fez algo de injusto ou de quem se exigiu algo de mal. Por exemplo, quando a mãe olha nos olhos de uma criança abortada, negada ou abandonada, ele diz: sinto muito e agora lhe dou um lugar no meu coração e eu reparo isso na medida em que eu posso repará-lo. E ainda, você terá parte no bem que eu fizer em sua memória e com você diante dos meus olhos. Então a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe ou a pessoa de quem se trata realiza em memória dessa criança acontece com a criança e através dela. Ela toma parte nisso e permanece por algum tempo em ligações com a mãe e com suas ações. Na terapia familiar sistêmica, todo esse processo se dará na prática clínica através da imaginação criativa de cenários, protocolos pertencentes à hipnoterapia sistêmica. 12. Compensação arcaica. Há um movimento anímico onde se diz eu por você, postura da criança. Exemplo, em uma família existia uma vítima de uma grande injustiça, um crime, e ela, a família, não assumiu a sede de vingança que tinha. Um descendente poderá assumir esta gana de vingança, essa energia por intrincação, pois está vinculado a este antepassado, a vítima, através do desrespeito às ordens do amor. Para sair dessa compensação arcaica, o descendente vinculado deverá ser a vítima, antepassado, aceitá-la, devolver a vingança a ela e escolher seguir a sua vida vibrando no amor. Assim conseguirá sair desse campo de força que sempre a levará às relações de injustiça, de raiva e de possibilidade de vingança. 13. Compensação adulta. O objetivo da evolução é chegarmos à compensação adulta, ver o passado e assentir a tudo como foi e a tudo como é, restabelecendo o fluxo do amor. Começando então os movimentos perceptivos que em consequência proporcionará a cura. Ver, assentir, honrar, ter gratidão, aceitar, incluir, reconciliar e assim criar uma grande cura coletiva.